Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindo ao meu canal Flávia Letícia. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouco sobre reeducação alimentar. Hoje eu tô aqui com a Sinara Melo. Ela vai falar um pouquinho para vocês. Oi, gente! Eu sou a Sinara Melo, nutricionista. E hoje a Flávia me convidou para falar um pouco sobre reeducação alimentar. Então, se você quiser saber como emagrecer de forma saudável, veja esse vídeo até o final. Então, Sinara, qual é o primeiro passo para quem quer começar a reeducação alimentar para poder emagrecer? Então, Flávia, o primeiro passo, o mais importante, é você procurar um profissional nutricionista. Porque o profissional nutricionista, ele estuda ali 4 anos numa faculdade de nutrição, né? E depois ele vai fazer especialização. Algumas especializações demoram 3 anos, 4 anos. Então, ele estuda realmente, né? Um profissional capacitado na área vai te ajudar a mudar os teus hábitos. O que a gente vê muito hoje na internet são pessoas assim procurando dicas de blogueira, de um influenciador, por exemplo, né? Estamos com o Theo aqui. Pega lá! E um influenciador digital ou um blogueiro, ele não tem digamos assim, um estudo mesmo, uma base para falar sobre reeducação alimentar. A gente acha que todo mundo entende nutrição, né? Todo mundo quer dar pitaco, né? Tem muita gente falando sobre como emagrecer sem ser profissional, sem ter uma faculdade hoje em dia, né? E aí, às vezes, aquela pessoa, por exemplo, a dieta que é pra você, né, que serviu pra você, que você emagreceu, que deu certo pra você, pode não servir pra mim. Sim. Aí um copia do outro, né? E um profissional nutricionista, ele vai ver individualmente, ele vai ver você, Flávia, quais as suas preferências, o que você gosta, o que você não gosta. Porque o que eu vejo muito na internet, quer emagrecer, corte pão, né? O pão, por exemplo, eu não acho vilão, não é vilão de forma alguma, né? Ele pode muito bem caber numa reeducação alimentar, né? O que prejudica, que eu vejo a maioria das pessoas, é o excesso, né? Hoje, por exemplo, a gente vê até uma endemonização com relação ao carboidrato. Né? As pessoas vêm falando muito mal de carboidrato. Seria aquela dieta low carb, não é? Geralmente as pessoas estão seguindo muito low carb. Quando os pacientes chegam para mim, geralmente, o que eu observo, doutora, eu já comecei a fazer uma reeducação alimentar. Aí quando eu chego, principalmente na parte ali do almoço, eles não comem mais carboidrato, não comem mais arroz, não come mais macarrão, não come mais nada. Aí alguns ainda comem um pouco de batata, né? Mas a maioria corta tudo. E não é isso, uma dieta bem equilibrada, uma alimentação bem equilibrada, ela tem carboidrato, tem proteína, tem gordura e tem os micronutrientes que estão presentes principalmente em frutas, em vegetais. E é isso que uma reeducação alimentar faz. A gente vai levar em consideração o que a pessoa come. Então, por exemplo, não adianta a Flávia chega para mim e fala: doutora, eu não como tapioca, eu não gosto dessas receitas assim, por exemplo, comer ovo com algum tipo de farinha, low carb, eu não gosto, né? Eu gosto de comer pão no café da manhã. Tudo bem, então vamos manter a preferência da Flávia. É lógico que aí, com pão, a gente vai incluir algum tipo de proteína, pode ser queijo, ou algum tipo de patê, e vamos incluir, de repente, até fruta, né, para ela, né, junto ali, ou substituir pelo pão, às vezes, dá várias opções para que ela se adeque, para que você comece a ver aquilo que você gosta. Porque se for pesado, se for uma coisa difícil, sabe assim, você comer sem prazer, não, porque eu vou emagrecer. E isso não mudar os teus hábitos alimentares a longo prazo, o que vai acontecer? Você vai recuperar tudo. Não, e a pessoa também desiste, né? Desiste completamente. Eu já fiz algumas receitas assim, por exemplo, que eu como num dia, no outro dia eu não aguento.
Eu não aguento. É o quê? É o meu hábito alimentar. É lógico que com o hábito alimentar a gente também precisa mudar. Não significa, por exemplo, que uma pessoa que só come, toda hora está comendo doce. Toda hora, né? Vai lá na panificadora, a alimentação dela realmente é cheia de carboidrato refinado, que a gente chama de carboidrato de panificação, né? Ela só come isso o dia inteiro, né? Aí você vai ver a alimentação dessa pessoa, ela não tem uma fruta, não tem vegetal, no máximo ali uma saladinha de alface com tomate no almoço. Essa pessoa realmente ela vai precisar mudar os hábitos, e isso a gente vai fazendo gradativamente, de consulta em consulta, a gente vai mudando os hábitos, até aquela pessoa começar a se adaptar a uma reeducação alimentar, que ela consiga emagrecer e manter a longo prazo isso. Então, assim, a gente pode comer quase de tudo. Sim, com certeza. Mas saber balancear. Sim, isso? Com certeza. Porque, ó, uma pergunta que eu faço para vocês, né? Quantas frutas vocês comem por dia? Pensem nisso. Eu geralmente pergunto ao paciente, quantas frutas você come? Aí ele fala, eu como fruta. Na semana, 3 frutas. A gente tem que entender que o nosso organismo, ele funciona diariamente, nossa alimentação é diária. Assim como fazer cocô tem que ser todo santo dia, porque você come todo dia, você tem que evacuar todo dia. Então, o consumo de frutas também ele precisa ser diário, né? E o consumo de vegetais é a mesma coisa, tem que ser diário. A gente tem que começar a introduzir novos alimentos, mudar hábitos, tentar provar novos sabores. Tem gente que fala assim, mas eu não gosto dessa verdura, eu não gosto desse legume, né? Então, assim, a gente tem que entender que existem mais de 16 mil espécies de vegetais, então você tem muita opção para você escolher e tem forma de preparo também. E isso um profissional nutricionista vai te ajudar. Ele vai fazer isso tudo para você. Então, que tal você preparar desse jeito, né? Às vezes fazer assado, né? Fazer refogado, fazer um soufflé, colocar forma diferente de você começar a introduzir às vezes aqueles alimentos que você não está acostumado, né? Mas e assim mudar os hábitos realmente, mudar os hábitos alimentares, fazer uma reeducação alimentar. Sim, a Sinara, ela me dá várias dicas, ela me passa várias receitas. Eu faço lá em casa. Até eu passei a introduzir um pouco de fruta também na minha vida. Às vezes eu extrapolo, coloco um chocolate para ficar mais gostoso, né, Sinara? A Flávia é minha amiga há muitos anos e minha paciente também, né? Então, assim, quando eu fui consultar a Flávia pela primeira vez, o consumo de fruta praticamente zero, né? Vegetal também. Então, assim, o intestino dela péssimo, né? Era péssimo. Né? E algo que a gente precisa levar em consideração não é só o emagrecimento, a parte estética. Se teu intestino tá ruim, se você evacua, por exemplo, sabe aqueles cocô de cabrito, que é bolinha, ou excessivamente duro, que você precisa fazer muito esforço para evacuar, a tua alimentação não tá legal. Ou intestino preso também, né? Com certeza. A pessoa fica enfesada, aumenta o número de bactérias ruins intestinais, né? E com isso, prejudica até a perda de peso, a pessoa fica inchada, tá? Então, o intestino não funciona direito. O nosso intestino, para ele funcionar direito, ele precisa de vários nutrientes. Ele precisa de fibra, ele precisa de água, bastante água, né? E em Curitiba, por exemplo, que é uma cidade mais fria, uma cidade que muda muito tempo, às vezes você toma mais água, às vezes você não toma o suficiente. Você tem que começar a prestar atenção no consumo de água. Então, assim, não adianta você falar assim, tomo um copo, tomo 2 copos. Você tem que ter a tua garrafa. A garrafa dá para quantificar. Isso foi uma coisa que eu mudei na minha casa. Eu passei a comprar água mineral de garrafinha, então eu tenho garrafinha em todos os cômodos da casa. Então foi onde eu aprendi a tomar água por causa dessa forma. Porque ela se que toma tiver desse jeito, que ir lá num galão tomar, eu não ia. Então, a pessoa precisa ter o seu próprio recipiente, né? Então, aí ela consegue quantificar. Por exemplo, se ela tem uma garrafa de 500 ml, ela vai conseguir quantificar quantas garrafas eu tomei, melhor do que copo, né? E uma coisa que eu também sempre aconselho os pacientes a olharem o xixi, a coloração do xixi. Xixi muito amarelo é sinal de desidratação, né? E a gente tem que entender também que se a gente não se hidratar o suficientemente bem, a gente pode ter uma infecção urinária. Então, o que eu vou dar para vocês agora são dicas de como fazer reeducação alimentar, tá? Então, não perca agora as 5 dicas para você fazer uma reeducação alimentar bem legal e mudar os teus hábitos.